Quinta-feira, 20 de agosto, e você confere no seu Jornal da Rede. Ataque russo atingiu Kiev nesta madrugada. Presidente Lula se reuniu com o advogado Marco Aurélio Carvalho, responsável pela defesa do seu filho Lulinha. Correios iniciaram uma nova modalidade de entrega terrestre para compras realizadas em sites de lojas do Paraguai. Mogi Shopping inaugura em setembro o primeiro Pet Place em centros de compras do Alto Tietê. Procon de Suzano orienta os consumidores sobre a importância de fazer um planejamento antecipado para Black Friday. E tem seu Tá na Tela com o Lucas. Está no ar o seu jornal. Um ataque russo em larga escala com mísseis e 168 drones atingiu Kiev e seu entorno na madrugada desta quinta, deixando 15 mortes e dezenas de feridos após impactar uma escola, um hospital infantil, uma creche e mais de 30 edifícios. O presidente ucraniano Volodymyr Zelensky apelou aos aliados ocidentais por sistemas de defesa antiaérea Patriot para conter ali a ameaça balística, enquanto a presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, declarou que recursos antibalísticos estão sendo tratados como prioridade urgente. Enquanto o Ministério da Defesa russo afirmou ter alvos militares e industriais como meta, as forças ucranianas também retalharam, atingindo instalações petrolíferas e uma refinaria em território russo durante a mesma noite. Vamos mudar de assunto, vem aqui para o Brasil? Olha só, o presidente Lula se reuniu na noite dessa quarta, lá no Palácio da Alvorada, com o advogado Marco Aurélio Carvalho, responsável pela defesa de seu filho Lulinha e coordenador de sua campanha à reeleição em São Paulo. O encontro, que durou cerca de 3 horas e meia e contou com a presença de Fernando Haddad, ocorre em meio às revelações de que a Polícia Federal investiga o Lulinha sob a suspeita dos crimes de tráfico de influência e corrupção em 3 inquéritos, incluindo apurações sobre possíveis favorecimentos a lobistas em negociações com o Ministério da Saúde. Interlocutores do governo afirmam que a reunião foi marcada para tratar de assuntos pessoais e da estratégia eleitoral, embora a divulgação dos detalhes das investigações tenha gerado mal-estar ali nos bastidores da campanha. Olha, a ex-primeira-dama Michele Bolsonaro publicou nessa quarta o primeiro vídeo de campanha em seu perfil oficial ali, ao lado do enteado, o candidato do PL à presidência, Flávio Bolsonaro, com a legenda "Vamos juntos resgatar o Brasil". A publicação marca uma nova etapa na reconciliação da dupla, que protagonizou uma crise pública devido a divergências sobre decisões partidárias e a atuação da ex-primeira-dama no PL Mulher. O conflito foi encerrado em julho, após Flávio Bolsonaro publicar um vídeo pedindo desculpas a Michele e afirmar ali também que o perdoava. Desde a reconciliação, ela passou a pedir votos para o enteado em agendas públicas e a apoiar ativamente sua candidatura. No vídeo divulgado, gravado ali em chroma key, ambos aparecem em um clima descontraído ao som de um jingle da campanha. Bom, já que a gente está falando de política, o número de candidatos vinculados a instituições policiais e militares nas eleições deste ano atingiu a marca de 1.229 pessoas, representando 5,99% do total de registros lá no Tribunal Superior Eleitoral. Embora esse número represente uma queda ali de 37,4% em relação ao pleito de 2022, o setor continua com forte representatividade em partidos de direita e extrema-direita, com o PL liderando a lista. Especialistas apontam que a policialização ali da política gera desafios ao debate público, pois os eleitos tendem a priorizar pautas corporativistas ali e também discursos punitivistas, em detrimento de políticas de investigação criminal ou de segurança integrada. O levantamento da agência pública indica que, quando eleitos, esses políticos frequentemente destinam recursos parlamentares para o fortalecimento das corporações, enquanto os índices de resolução de crimes no país acabam permanecendo abaixo dos 40%. O cenário também é marcado por aquele fenômeno lá dos policiais influencers. Eles utilizam as redes sociais, a exposição de operações, vai impulsionando ali os projetos eleitorais e mostrando bastante violência, né? Diante disso, defensores e pesquisadores defendem a implementação de uma quarentena mais rígida, obrigando o afastamento dos agentes das atividades de campo por pelo menos 1 ano antes do pleito, evitando ali o uso da estrutura estatal como trampolim político. É difícil avaliar, né? Principalmente aqueles políticos de outras áreas que estão buscando a reeleição, né? Eles têm que conseguir fazer, mas ao mesmo tempo eles estão se promovendo, né? Fica difícil avaliar dessa maneira.
Bom, vamos falar agora do Supremo Tribunal Federal, que ele decidiu, por unanimidade, nessa quarta, ampliar a aplicação das medidas protetivas de urgência previstas na Lei Maria da Penha para casos de violência de gênero contra mulheres, mesmo quando não há vínculo doméstico, familiar ou relação íntima de afeto entre vítima e agressor. Com a decisão de repercussão geral, originada a partir de um caso em Minas Gerais envolvendo perseguições e ameaças de um vizinho, o entendimento fixado estabelece que o elemento central para a concessão da proteção é a motivação de gênero da agressão, podendo ocorrer em espaços comunitários, profissionais, sociais ou institucionais. O plenário também incorporou a tese à proteção contra a violência política de gênero prevista no Código Eleitoral, cuja competência de análise vai ser da Justiça Eleitoral. Além disso, a Corte definiu que pedidos urgentes devem ser analisados imediatamente por qualquer juízo, quando houver risco à integridade da vítima, sendo os casos posteriormente encaminhados ao órgão competente. Vamos falar agora de mudança nos Correios. Acho que coisa boa, né? Olha, eles iniciaram nessa semana uma nova modalidade de entrega terrestre chamada Correios Packet, que permite que compras realizadas em sites de loja do Paraguai sejam entregues diretamente a qualquer endereço do Brasil. A operação conta atualmente com a participação de 2 grandes varejistas de Cidade do Leste, Cell Shop e New Zone Importados, que são homologados no programa Remessa conforme da Receita Federal e estão habilitados a comercializar seus produtos para o mercado brasileiro. O serviço contempla a importação de encomendas de até 30 quilos, com rastreamento completo e prazos de entregas equivalentes ao das encomendas nacionais a partir do Centro Internacional de Correios. Os impostos, como o imposto de importação e ICMS estadual, devem ser pagos antecipadamente no fechamento da compra, conforme as regras vigentes do programa da Receita Federal. Acredito que ficou mais fácil aí para o pessoal, né? Vamos vir para o Alto Tietê? Olha, a presença de drones não autorizados no espaço aéreo no Aeroporto Internacional em Guarulhos provocou a suspensão temporária de todos os pousos e decolagens na noite de ontem. A interrupção preventiva da segurança operacional obrigou os envios de 10 voos comerciais para outros destinos na região sudeste. Após a atuação da concessionária Gru Airport, junto aos órgãos de segurança e controle de tráfego aéreo, para afastar ali os equipamentos, as atividades nas pistas foram totalmente normalizadas. Já que a gente está falando de Guarulhos, olha que situação, acredito que você até viu nas redes sociais hoje. Olha, um ônibus da administradora aeroportuária Gru Airport colidiu com a ponta da asa de um Boeing 737-8 da Max da Gol na manhã de ontem. A aeronave, que se preparava ali para realizar o voo com destino a Assunção, no Paraguai, foi retirada de operação para inspeção e manutenção. A companhia substituiu a marca por outra aeronave e a viagem ocorreu sem intercorrências, enquanto os protocolos de segurança foram adotados no pátio. Já que a gente está falando de Guarulhos, tem coisa ali, olha. Coisa séria. Um homem de 44 anos, identificado como Antônio Mário Matar, foi preso na manhã dessa quarta na Avenida Liberdade, no Jardim Vermelhão, durante uma abordagem da Polícia Militar, integrante da Operação Impacto Última Chamada. Durante a verificação dos ocupantes de um veículo HB20, os agentes constataram que há um mandado de prisão preventiva em aberto contra ele sob a acusação de crime de estupro de vulnerável com validade até 2045. O suspeito foi conduzido ao 4º Distrito Policial de Guarulhos, onde o caso foi registrado. No local, ele passou por um mal súbito na carceragem e foi socorrido pela equipe do SAMU ao Hospital Geral de Guarulhos, onde permanece internado e sob escolta policial, porque ele melhorando, né, já sabe. Vamos mudar de cidade, falar da GCM lá de Suzano, que por meio da patrulha Maria da Penha prendeu na tarde da última terça um homem acusado de tentativa de feminicídio lá na Vila Amorim. O crime ocorreu após a vítima informar, durante uma discussão no interior de um veículo na rua Papa João 23, que desejava encerrar o relacionamento de 2 meses. Segundo o relato, o suspeito a enforcou, sendo contido apenas após a intervenção de uma testemunha que ouviu os gritos de socorro na sequência, e o agressor ainda teria ameaçado de morte tanto a mulher quanto a pessoa que a socorreu. A equipe da GCM e do Comando Força Patrulha conteve o suspeito e o conduziu até a Delegacia de Defesa da Mulher. Ele permaneceu ali preso à disposição da Justiça.
Vamos falar de GCM, mas agora mudando de assunto, indo para Itaquaquecetuba. Ela prendeu na tarde de segunda 2 caminhões suspeitos de integrar uma operação clandestina de descarte irregular de resíduos na área da várzea do Rio Tietê, no Jardim Fiorello. A ação ocorreu após dias de monitoramento e inteligência que identificaram uma dinâmica organizada na região, incluindo vigias para dificultar a fiscalização. Os veículos vindo da zona leste de São Paulo despejavam resíduos há cerca de 2 semanas, potencializando o assoreamento e os riscos em períodos de chuva. Os caminhões envolvidos foram encaminhados à Delegacia Central para as providências cabíveis, enquanto o município reforça o compromisso de combater crimes ambientais e proteger as áreas vulneráveis da cidade. Denúncias podem ser feitas de GCM pelos telefones 153 ou pelo 4753-1421. Agora, tem uma ação própria ali da GCM na cidade. Ela concluiu mais uma edição do estágio de qualificação profissional, treinamento obrigatório de 80 horas para agentes com porte de arma. A capacitação contou com o treinamento de tiro na Acadepol, em Mogi das Cruzes, focado no emprego seguro e responsável do armamento, além de aulas sobre técnicas de abordagem, equipamentos de menor potencial ofensivo, primeiros socorros e legislação. Segundo a administração municipal, a formação continuada busca garantir que os agentes atuem com técnica, legalidade e uso profissional da força ali nas ocorrências diárias. Vamos falar agora de dados de trânsito. Olha, o Alto Tietê registrou 16 mortes no trânsito em julho desse ano, apresentando uma queda de 11,1% em comparação ao mesmo mês do ano anterior, segundo dados do Infociga no governo do estado de São Paulo. Os dados mostram que os pedestres foram a maioria das vítimas, 10 casos, totalizando 62,5% das ocorrências, enquanto os homens representaram 87,5% dos registros. Do total de mortes, 10 aconteceram em rodovias e 6 em vias urbanas, com Itaquá liderando o ranking regional com 5 vítimas, seguida por Mogi com 4 e Arujá com 3. E no próximo bloco, o Mogi Shopping inaugura em setembro o primeiro Pet Place em centros de compras do Alto Tietê. E mais, Procon de Suzano orienta os consumidores sobre a importância de fazer um planejamento antecipado pensando lá na frente na Black Friday. Fica aí que a gente volta já já. Há 4 anos em Mogi das Cruzes, a Oga Açaí é parceira oficial do Açaí Fruta Brasileira. Sendo assim, aqui você encontra todas as delícias que há anos fazem grande sucesso. E além do tradicional e afamado açaí raiz, aqui você também encontra os famosos creme de cupuaçu, creme de leitinho, creme de paçoca, entre tantos outros. E o que falar dos gelatos? É um mais delicioso que o outro. Tem de doce de leite, trufas, avelã e belga. Isso sem contar os açaís combinados, como o açaí de iogurte grego com maracujá e o açaí de iogurte grego com morango. A Oga Açaí fica aqui na rua Barão de Jaceguai, 1722, bem em frente ao Clube de Campo de Mogi das Cruzes. Já sei, quer saber o horário de funcionamento? Eles funcionam de segunda a sábado, sempre do meio-dia às 20 horas. Deu aquela vontade de comer o melhor açaí? Então venha você também para a Oga Açaí, se deliciar com o Açaí Fruta Brasileira. Esse é o Açaí Fruta Brasileira, produzido para pessoas realmente exigentes. De 21 a 29 de agosto, o Grupo Espírita Dr. Bezerra de Menezes, localizado na Rua Castelo Branco, número 279, na Vila Barros, em Guarulhos, realiza sua 20ª Feira do Livro Espírita. O tradicional evento conta ali com vendas de livros, com descontos especiais, apresentações musicais, sessões de autógrafos e uma programação de palestras. Tem temas atuais sobre a luz do espiritismo ali, trazendo nomes, tem a Shirley Venâncio, o Dr. Aldenis Leite e o Dr. João Lourenço Chinaglia Navarras. Não deixe de participar, às vezes até para conhecer um pouco do universo espírita, vale a pena aí o pessoal de Guarulhos.
Vamos saltar já para Itaquaquecetuba, olha, porque lá foi destacado os avanços da Lei Complementar 420 de 2025, que instituiu as normas de uso, ocupação e parcelamento do solo, introduzindo o percentual de área vegetada no planejamento urbano do município. A medida estabelece que uma parcela mínima dos terrenos seja destinada à vegetação arbórea ou arbustiva, com percentuais variáveis conforme o zoneamento da área. O objetivo é contribuir para a infiltração de águas pluviais, a redução de temperaturas e a sustentabilidade ambiental, caminhando de forma integrada à taxa de permeabilidade e ao plano diretor. Os proprietários que desejarem consultar as exigências para os seus imóveis podem acessar o site oficial da Prefeitura e entrar em contato com a Secretaria de Planejamento Urbano pelo 4642-8993. Vale muito a pena pesquisar e se informar direitinho, tá? E olha só, o governo de São Paulo assinou nessa quarta, lá na Prefeitura Municipal, um convênio de mais de 178 milhões para a implantação do novo sistema de esgotamento sanitário de Mogi, no âmbito do programa Integra Tietê, na Secretaria de Meio Ambiente. Com recursos oriundos do Banco Interamericano de Desenvolvimento e do Tesouro Estadual, a obra, com início previsto para janeiro do próximo ano e execução a cargo da SP Águas, prevê mais de 41 mil novas ligações, mais de 40 quilômetros de redes e coletores e soluções de captação de águas pluviais, beneficiando diretamente 134,6 mil pessoas nas bacias dos rios Jundiaí, Oropó, Ipiranga e Negro. O projeto tem como meta reduzir em 66%, que equivale a mais de 2.600 toneladas por ano, a carga de poluição lançada nos rios, locais ali a integrar o sistema AET Suzano, contribuindo para a recuperação ambiental da bacia do Tietê. A região também conta com outras frentes de infraestrutura, como o desassoreamento do rio Tietê entre Suzano e Mogi, um investimento ali de 35,6 milhões de reais, bastante, né? Já que a gente falou de Mogi, olha que legal o Mogi Shopping. Ele vai inaugurar no próximo dia 12 de setembro o primeiro Pet Place em centros de compras do Alto Tietê, ampliando seu perfil pet friendly e oferecendo espaço dedicado ao lazer e à socialização de animais e seus tutores. A estrutura, que vai contar com área verde, sombra e bebedouros, foi desenvolvida ali com assessoria especializada do guia Pet Friendly e conta com o patrocínio da Clínica Espacão, visando proporcionar um ambiente seguro e confortável para os animais. O espaço fica localizado ao lado do Ju Street, próximo à entrada do Outback. A abertura oficial ocorre às 2 da tarde do dia 12 de setembro, com funcionamento até às 7 horas da noite. Nos demais dias, o espaço vai operar de segunda a sábado, das 10 da manhã às 7 da noite, e aos domingos e feriados, do meio-dia às 7 da noite. Obrigatório, viu, a presença do tutor durante a utilização do circuito, além do uso de guias e coleiras. Mais detalhes sobre o empreendimento e as regras de convivência estão disponíveis no aplicativo do Mogi Shopping e nas redes sociais. Gente, vocês já estão pensando em Black Friday? Parece cedo, né? Mas o Procon de Suzano orienta os consumidores sobre a importância de fazer um planejamento antecipado para Black Friday, que ocorre nesse ano no dia 27 de novembro. É aquele famoso, eu vou começar a pesquisar agora aquele produto, aquela TV, aquele celular, porque se ele aumentar demais, né, eu já vou saber. Segundo o órgão municipal, que inicia a fiscalização nas lojas daqui a algumas semanas, a primeira pesquisa precisa ser do consumidor, tendo como foco os produtos que se deseja comprar. Recomendação é para que cada um estabeleça suas prioridades de compra e percorra o comércio para entender o preço médio daqueles itens de preferência, fazendo anotações e registros de fotos com a data da visita para evitar o golpe do falso desconto. O objetivo é impedir que os consumidores paguem a metade do dobro ou caiam em compras por impulso estimulados por estratégias de marketing. Para garantir esses direitos, o Procon promoverá entre setembro e novembro fiscalizações lá nos centros comerciais de Suzano para coibir falsas promoções e orientar os comerciantes sobre as regras do Código de Defesa do Consumidor. Denúncias e contatos podem ser feitos lá na Rua Baruel, número 126, no centro, pelo telefone 4744-7322. Prefere um e-mail? Tem o procon@suzano.sp.gov.br. O Estádio Municipal da cidade de Arujá será palco de uma intensa programação esportiva nesse domingo, reunindo partidas de futebol e rugby do início da manhã até o final da tarde. As atividades começam às 8 da manhã, com a final do torneio
de futebol cinquentão, seguida ali por uma partida de rugby até as 10h15. Logo às 10h30, o público poderá acompanhar o final da Copa Arujá, fechando a manhã de disputas. A programação retoma à 13h com mais um torneio de rugby, garantindo o movimento e o apoio à comunidade esportiva logo ao longo do dia. Vamos falar agora da Secretaria de Saúde de São Paulo. Ela reforça a importância ali da campanha de multivacinação, que segue até dia 1º de setembro nos 645 municípios paulistas e conta com o dia D nesse sábado para atualizar a caderneta de crianças e adolescentes menores de 15 anos com os 20 imunizantes lá do Programa Nacional de Imunizações. Portanto, o Alto Tietê é o dia D, viu? Para tirar ali dúvidas da população e combater fake news sobre os imunizantes, a pasta disponibiliza a plataforma Vacina Sem Dúvidas, que esclarece questões sobre a segurança das doses, eventos adversos e a eficácia da proteção. Entre os principais pontos destacados pela ferramenta estão o esclarecimento de que as vacinas passam por rigorosos testes e análises da Anvisa, a confirmação de que é possível atualizar doses atrasadas fora da idade prevista e o aviso de que a manutenção de altas coberturas vacinais é fundamental para evitar a reintrodução de doenças já controladas no país. Falando em saúde, as cidades de Suzano, Poá e Itaquá realizam nesse sábado o famoso dia D, da campanha de multivacinação. Em Suzano, a mobilização ocorre em 25 pontos de atenção primária à saúde, das 8 da manhã às 4 da tarde, com horário estendido até às 6, lá no CS2, com o objetivo de alcançar um público estimado de 65 mil pessoas. Em Poá, a vacinação será realizada das 8 às 4 da tarde na Praça da Bíblia e em 5 unidades básicas de saúde: Calmon, Nova Poá, Jardim América, Vila Júlia e Vila Varela. Já em Itaquá, a ação ocorre das 8 às 5 da tarde nas UBSs do município, com atendimentos alternativos na UBS Tropical para o público da Paineira e na base da GCM do Piratininga para o CF local, tá? Visando ali facilitar o acesso aos moradores que não conseguem comparecer durante a semana. Em todos os municípios, pais e responsáveis devem levar documento com foto, cartão do SUS e a carteirinha de vacinação. Não deixe de se vacinar, viu? Já que tem seu Jornal da Rede, tem previsão do tempo, né? Vamos ver como é que vai ficar o tempo para sexta? Em Mogi teremos uma manhã parcialmente nublada com tempo fresco. À tarde temos previsão de chuva fraca, mínima de 12 e máxima de 26. E como vemos, as demais cidades, como Guararema, Itaquá e Salesópolis, terão previsão de chuva fraca no período da tarde. E no próximo bloco tem o Lucas com o seu Tá na Tela. Fica aí que eu volto já já. Você sabia que um dos alimentos mais tradicionais do Japão nasceu de uma descoberta há mais de 1000 anos? Conta a história que grãos de soja cozidos foram guardados em palha de arroz durante uma viagem. Com o passar do tempo, a fermentação aconteceu naturalmente e deu origem ao natô, um alimento que atravessou os séculos e continua presente na mesa de milhões de japoneses. Reconhecido por seu alto valor nutritivo, o natô vem conquistando cada vez mais espaço e despertando a curiosidade dos brasileiros que buscam uma alimentação natural e saudável. Na Goro, essa tradição é preservada com o cuidado que ela merece. Utilizamos grãos especiais selecionados especialmente para a produção de natô. Da escolha da matéria-prima à fermentação natural, cada etapa é conduzida com rigor, dedicação e os mais altos padrões de higiene. Assim nasce um natô autêntico, com a textura, o sabor e a qualidade que fazem da Goro uma referência em produtos japoneses. Descubra por que um alimento com mais de 1000 anos de história continua conquistando gerações e agora cada vez mais brasileiros. Natô Goro, a tradição japonesa produzida com excelência para sua mesa. Goro, produtos japoneses, sempre fazendo o melhor para você. Olá, como vocês estão? Olha só onde eu estou.
Na Rede Alto Tietê. Eu nem acredito nisso. Deixa eu me apresentar. Eu sou Zânio Moja, uma inteligência artificial que a partir de agora vai estar mais próxima de vocês. Terei a honra de ser a primeira inteligência artificial a apresentar um programa na televisão brasileira, aqui na Rede Alto Tietê. E eu quero convidar você, aí do outro lado, a acompanhar essa verdadeira inovação da televisão brasileira. Já estava me esquecendo. O nome do nosso programa é Revista Global. Comigo, Zani. Então, no mês de agosto, nos vemos aqui 3 vezes por semana, no horário do almoço, aqui na Rede Alto Tietê. Olha só, tem dica boa aí para streaming, para cinema, para série, sempre com o Lucas no Tá Na Tela. Lucas, é com você. Fala pessoal, Tá Na Tela está no ar para te deixar informado sobre os lançamentos da semana. Mas antes, já vai deixando o seu like e ativando o sininho para ficar por dentro de toda a programação aqui do canal, hein? E agora, é só soltar a vinheta, editor. Então bora lá, já começando com Sobrenatural, Agora Entre Nós, vemos uma saga que expande o universo da franquia e explora uma ameaça ainda mais perigosa, vindo do além. A dimensão habitada por espíritos e entidades malignas. Gemma, interpretada por Amélia Eve, se muda para a casa onde passou sua infância para criar a filha. Mas a paz no novo lar se rompe quando ela descobre que possui a habilidade de atravessar o plano astral e retornar ao mundo real, levando consigo aquilo que existe do outro lado. Ao mesmo tempo, a invasão de criminosos ao bairro desencadeia uma série de acontecimentos aterrorizantes que obriga a família a enfrentar perigos físicos e sobrenaturais. Logo, Gemma descobre que as criaturas do além encontraram uma maneira de atravessar a fronteira entre os dois mundos. Agora, ela precisa enfrentar os próprios medos para impedir que a ameaça se espalhe. Ou seja, lascou tudo de vez. Eu tô assustando a minha filha. Preciso de ajuda para acabar com isso. Já na próxima indicação, Amiga Sem Filtro acompanha 3 amigas que decidem fugir da rotina com uma viagem para um spa de luxo, planejando alguns dias de paz e descanso. Porém, uma quarta amiga aparece de forma completamente inesperada e transforma a tranquilidade em caos. Entre tratamentos relaxantes e decisões impulsivas, o grupo embarca em um fim de semana repleto de confusões que colocam à prova a amizade entre elas. Enquanto tentam aproveitar a viagem de relaxamento, precisam lidar com desentendimentos e imprevistos que ameaçam transformar o paraíso em um conjunto de situações absurdas. A comédia mostra que as melhores lembranças podem surgir justamente quando tudo sai diferente do planejado. Girl, I worry about you sometimes. I just booked a room. What? We're going on a spa weekend, bitches! Welcome and namaste. It's beautiful. It's amazing. I'm Shanti. She looks like girl Jesus. Então, você confere essa trama nas telonas. E olha só, nessa última indicação, na verdade, temos um relançamento, que é a La La Land, que está completando aí 10 anos do seu lançamento e retorna às telonas. Ao chegar em Los Angeles, o pianista de jazz Sebastian, interpretado por Ryan Gosling, conhece a atriz iniciante Mia, vivida por Emma Stone, e os dois se apaixonam perdidamente. Em busca de oportunidades para suas carreiras na competitiva cidade, os jovens tentam fazer o relacionamento amoroso dar certo enquanto perseguem fama e sucesso. Acabei de ouvir você tocar e eu queria... É muita coincidência a gente viver se encontrando. Significa alguma coisa? Duvido muito. É, eu concordo. Você poderia escrever seus papéis alguma coisa tão interessante como você. O que você vai fazer? Abrir meu clube de jazz. E bom, para você que assim como eu não é muito fã de musicais, eu garanto para você que passando essa primeira cena aí que assusta um pouco a galera que não curte, o filme ele desempenha numa trama bem profunda e que, ó,
você é dos mais sensíveis ou nem é tanto assim, vai de dia, vai de óculos escuros que pode ser que você soe pelos olhos. Mas sem mais spoilers, vamos para as indicações das telinhas, indicações dos streamings. Na Netflix temos Meu Nome é Farah, que é uma novela turca que acompanha a história de Farah Ersadi, mais especificamente em sua jornada para fugir do Irã e ir até a França. No entanto, ao descobrir que está grávida, ela resolve ficar em Istambul. Com medo de ser descoberta, ela decide mudar de vida e se tornar uma faxineira. Mas tudo fica pior após o nascimento da criança, quando uma grave doença é descoberta. Tendo que se preocupar em conseguir dinheiro para o tratamento e ao mesmo tempo se esconder, os planos mudam de rota outra vez quando Farah se torna testemunha de um assassinato cometido pela máfia local. Tentando resolver a situação, Tahir Lekezes aparece. E aí pra frente a gente vai ver toda a trama da Farah desenvolvida em vários episódios. Perché da questo dipende la vita di tuo figlio. Per ora starà zitta, ma chissà per quanto. Ti sembra uno che non porta a termine le cose? Se avessi voluto ucciderti, se avessi voluto l'avrei fatto. La donna deve morire. Se aí eu posso falar aí um certo spoiler, com certa propriedade, que meus pais começaram a assistir essa e não param mais. Então, eu tinha falado que era desconhecida, mas ela está em destaque na Netflix. Vale a pena conferir, você curte uma novelinha. Já fechando aqui, temos também Terra da Máfia, que mergulha no mundo implacável do crime organizado, focando na figura de Conrad Harrigan, interpretado por Pierce Brosnan, chefe de uma poderosa família mafiosa. A série acompanha sua luta pelo controle dentro de um sindicato global do crime, onde alianças e traições são constantes. A trama explora os conflitos internos e externos entre duas gerações de gangsters, com negócios ilícitos sendo geridos enquanto estratégias são traçadas para manter o poder. Em meio à tensão, as famílias Harrigan e Stevenson, duas potências criminosas londrinas, entram em um confronto mortal que ameaça destruir impérios e vidas. E no centro desse caos está Harry da Souza, interpretado por Tom Hardy, o concentrador perigoso e carismático que conhece profundamente as lealdades e os segredos de cada facção. À medida que os conflitos aumentam e os limites são ultrapassados, a série revela que no jogo do crime a sobrevivência depende de escolhas difíceis e da lealdade à família, que é a única certeza em um mundo onde corrupção e violência governam. Se me perguntar, já começou. Como assim? A guerra. Mas me diz aí, curtiu as indicações e lançamentos dessa semana? Então não se esqueça de selecionar seu título favorito e compartilhar comigo aqui nos comentários. Tá na tela, está de volta na semana que vem. Até mais! Depois dessas dicas especiais para você que gosta de curtir aí, assistir uma TV, passear e reunir a família para assistir alguma série, a gente fica por aqui. Tem mais notícia aqui da região, sempre te esperando às 8 da noite. Até amanhã.